Oi, Praga, esse é meu nome e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a origem de Dudão. É uma teoria minha sobre a origem do cristão de Deus. Então vamos começar. O ano era 1845, quando os gregos, sabe, aqueles romanos, sei lá, achavam que ainda não sabiam que existia Jesus. E alguns cometiam pecados graves. Então, um homem fez uma viagem até lá. O nome desse cara era Edward Russell. Ele era um americano e ele sabia de tudo sobre Deus, cristãos, porque ele já sabia sobre a Bíblia, porque lá naquela época já tinha a Bíblia. Então ele começou a falar sobre Deus. Ele viajou de barco lá para Roma e começou a falar sobre Deus para romanos, gregos, todo mundo de grego. Então ele começou a falar sobre Jesus, sobre o básico, sobre tudo de Deus, Jesus. E quando ele falava Deus e Jesus, tinha aquela voz: Deus, Jesus. E aí, ele começou alguns acharam que não existia Jesus, mas ele falava: pare de falar isso, vai machucar o coração de Jesus. Então, eles se calavam na hora e pronto, já sabiam que Deus existia. Então ele saiu para ensinar outros o que era Deus. Então, ele trouxe alguns homens que antes eram maus. Alguns homens e uma mulher, né? Um homem que ele trouxe. Aí, um desses homens era Binho. Era um racista antes de conhecer Jesus. E antes ele tinha uma orelha grande por ser racista e não por causa da abelha. Uma menina que ele trouxe era a Rebeca. Uma garota que falava palavrão. Ai, muito bom, muito bom. E pronto, aí eles foram, né? E também encontraram um cara chamado Pita, que quase morreu afogado com suas mentiras. E outros. Então, Dudão gostava muito dos 5 sentidos, né? Não, Dudão não, Edward Russell. E quando ele saiu, todas as pessoas chamaram ele carinhosamente de Dudon. Dudon. Então, ele encontrou um cara que quase morreu afogado com suas mentiras, que era Pita. Então, o Dudão gostava muito dos 5 cientistas. Dos 5 cientistas não, dos 5 sentidos. E o sentido que ele mais gostava era o tato. O tato. Então eles foram e começaram a falar sobre Jesus em tudo. Desculpa aí, é o cavalo ali. Falar sobre Jesus em tudo. Então, os gregos fizeram um negócio lá, uma estátua pensativa de Dudon. E também fizeram um livro. E aí venderam esse livro pro Brasil. Então, lá em 1900 e quanto, um cara chamado Jezão, não, isso mesmo, ele viu, né? Então, ele viu o livro de Dudon e vendeu para um cartunista que fez, né? Tudo. Eles também viram outro livro de Dudon que falava que um feiticeiro chamado Paçoca que falava que amaldiçoava favelados começou a amaldiçoar ele falou mal de um pintor pobre. Aí Dudon tentou lá, mas ele achou que Dudon era um favelado. Então amaldiçoou Dudon e seus amigos, descendo os olhos dele para baixo. Mas aí eles conseguiram, né, derrotar o feiticeiro e os olhos dele voltaram ao normal. Então, com essa história, né, eles saíram na rua para procurar uma reencarnação de Dudon. E aí, pronto, encontraram um garoto ajudando o outro a se levantar, porque o mundo já estava com uma violência extrema. Então ele ajudou
né? O garoto se levantar. Então aquele garoto gordo que ajudou o outro a se levantar foi a reencarnação. Então já fizeram lá os negócios. Turma do Dudão chegou a música, né? Então começaram a fazer sobre Dudon, né? Que agora estava com o nome Dudão. E essa é a história de Dudão, de Dudon, que fala um garoto que gosta muito, que se preocupa muito com Deus. Então, tchau, pragas. Essa foi a história de Dudão.